Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula. Hoje estarei falando sobre afiação de brocas. Já gravei aqui no canal um vídeo onde eu mostro as operações, como se fazer afiação de broca manual. Hoje estarei demonstrando para vocês como se faz a afiação de brocas utilizando uma afiadora de brocas. Estarei aqui utilizando uma videoaula do amigo que me autorizou a usar este vídeo, que é o meu amigo Edson de Paula, que tem um canal aqui no YouTube. Estarei deixando aqui embaixo na descrição para também vocês estarem conhecendo. Vamos assistir? E hoje nós vamos apresentar a máquina universal de afiação de broca. Lembrando que esta máquina, ela afia a broca helicoidal de haste cilíndrica apenas, certo? E outro detalhe, ela coloca exatamente no ângulo correto a broca, mas se a broca estiver quebrada ou com a afiação muito fora do ângulo correto, você deve aproximar isso manualmente num esmeril comum e depois colocar nas medidas de acordo com o ângulo adequado nesta máquina. E aí nós vamos apresentar a máquina primeiramente e depois nós vamos efetuar a operação de afiação, ok? Então nós temos aqui duas brocas que foram afiadas, uma no esmeril manualmente, que é esse caso aqui. Podemos ver que temos uma certa diferença aqui. E essa outra foi afiada na afiadora universal. Podem ver a diferença, ó. Reparem bem a diferença entre as duas. Mesmo essa que foi afiada no esmeril manualmente, podemos considerar que foi uma preparação para a afiadora universal. Então nós vamos pegar essa que foi afiada manualmente e vamos passar ela na afiadora universal. Então nós vamos utilizar essa broca que foi preparada anteriormente no esmeril manual para afiar na afiadora universal. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos conhecer a afiadora universal. Essa afiadora universal é composta de 3 slots, como esse aqui, por exemplo, que é o primeiro slot, o segundo e o terceiro. Então é nessa sequência que nós vamos fazer a afiação. Então, abrindo esse compartimento aqui, nós temos as pinças, cada uma no seu respectivo diâmetro, para encaixar a broca, certo? Nesse caso, essa broca tem 10 mm de diâmetro. É uma broca cilíndrica helicoidal com haste cilíndrica. Então, repetindo, para afiação nessa afiadora, somente brocas com haste cilíndrica, ok? Então nós vamos pegar aqui, ó, essa pinça aqui, que é a pinça para o diâmetro adequado dessa broca, 10 mm, e vamos soltar esse slot aqui, ó, olha, certo? E encaixar, desmontando aqui esse compartimento roscado, olha, nós vamos encaixar aqui a pinça dessa forma. Ali tem um cone adequado, tem um cone aqui adequado para o encaixe perfeito da pinça. Roscar novamente essa parte sem apertar até o final e nós vamos encaixar a broca dessa forma, ó, deixando ela livre, ó, ela vai ficar livre aqui, ó, tá vendo? Ela está livre. E nós vamos fazer o ajuste onde? Aqui, ó. Vamos fechar aqui e fazer o ajuste aqui, ó. Certo? Aqui tem uma indicação de referência de diâmetro, ó. Tá vendo aqui? Referência de diâmetro. Então aqui nós temos uma graduação, tá? De todos os diâmetros permitidos pela máquina, certo? Então nesse alinhamento aqui, ó, nós ajustamos aqui, ó, girando para um lado e para o outro. Isso, então aqui nós temos, ó, 10, né, broca 10 mm, nós vamos manualmente aqui, ó, encosta ela até o final, ó, gira no sentido horário, até ela encostar a navalha lá no batente, ó, aproxima esse cara aqui até o final, ó, tá vendo, ó, certo? Até o final, girando, encostando também no sentido
horário no batente e vai ajustando aqui, ó, manualmente, ó, até ela ficar bem fixada, ó. Agora nós vamos tirar desse slot para utilizar nesse slot aqui. Aqui nós temos uma graduação que é a indicação do ângulo de ponta da broca, o ângulo de ponta. Normalmente, quando você compra uma broca, ela vem afiada com 118 graus, que é um ângulo médio para a furação de aços de média dureza. Se o aço tem uma dureza um pouco mais elevada, por exemplo, um aço de 1060, por exemplo, você deve aumentar esse ângulo de ponta. Você consulta a tabela e você vai ter o ângulo correto. A mesma coisa é o inverso. Se você vai furar, por exemplo, um aço doce, né, 1020 ou menos um pouco, né, um aço bem macio, por exemplo, você vai diminuir esse ângulo de ponta, certo? Também consultando a tabela para ver o ângulo adequado, ok? Agora nós vamos aprender como regular esse slot para o ângulo de ponta adequado. Primeiramente, eu vou soltar esse parafuso Allen e vou observar que aqui eu posso jogar tanto para um lado quanto para o outro, aumentando e diminuindo o ângulo de ponta. Nesse caso, nós vamos deixar o ângulo de ponta padrão em 118 graus. E depois que eu referenciar aqui de acordo com a nossa graduação, eu vou ajustar esse parafuso Allen aqui, ó, travando nessa posição, ok? Aqui nós ligamos a máquina do lado de cá. Aqui nós temos o botão liga e desliga, ok? Então nós vamos ligar a máquina, nós ligamos, o rebolo entra em rotação. Esse rebolo é um rebolo apropriado, é um rebolo diamantado. E aí nós vamos aqui, ó, levemente encaixando aqui, ó, devagarinho, para que não force demais o rebolo e com isso queime a ponta da broca. Então nós vamos aqui, ó, percebam que ela já encostou, vou devagarinho, aos poucos, ó, até eu perceber que não está desbastando mais a ponta da broca. Olha, eu vou, aqui tem um batente já referenciado, olha, e aí aqui eu começo a girar, olha. Eu já vou girando, olha, então já chegou ao final aqui, eu vou girando, no final do giro, volto na referência anterior e confiro, olha, não está esmerilhando mais, ou seja, não está desbastando mais a broca. E aí o que eu faço? Eu retiro, giro 180 graus para pegar a outra face e repito a operação. Ó, devagarinho, vou aos poucos, ó, ela começou a desbastar a face da broca e aí eu repito a operação, faço o giro, ó, de batente a batente, ó, e aí quando eu perceber que o rebolo não está mais desbastando a broca, eu retiro do slot. Então aqui, ó, dá para perceber claramente que afiou, formando, além do ângulo de ponta, a incidência da broca, o ângulo de incidência da broca. Aqui nós temos o ângulo de incidência. Agora nós vamos para o terceiro slot. Esse terceiro slot eu vou agir da mesma forma. Eu vou com muito cuidado aqui, descendo a broca. Olha, eu vou descendo a broca e vou ter a mesma sensação que o rebolo está tocando. Olha, ó, devagarinho, ó, eu vou até o final do batente e volto. Até o final, vou e volto, e aí eu repito a mesma operação, girando ela 180 graus. Eu vou descendo até o batente, devagarinho, ó, percebo, ela vai cortando devagarinho, e faço o mesmo giro, sentido anti-horário e horário, até o final do batente. Chegou no final, eu volto, tendo a mesma sensação que já não está desbastando mais. Agora eu retiro, desligo a máquina e vou conferir agora como ficou a fiação. Como vocês podem ver, esse último slot, ele desbastou a parte de trás da face de corte da broca, proporcionando uma penetração melhor ao furar.
Esse tipo de afiação, por exemplo, ainda mais com a broca de 10 milímetros, por exemplo, né, que é uma broca relativamente pequena, eu posso utilizar diretamente na face de um material onde eu não tenho furo guia, eu tenho apenas um punção como referência, e essa última afiação facilita bastante a penetração da broca no início do furo. Lembrando que devemos consultar a velocidade de corte adequada e o material que vai ser furado, lembrando também a necessidade ou não da refrigeração durante o corte. Isso é muito importante para manter a ferramenta de corte em bom estado e a qualidade do trabalho dentro das especificações técnicas exigidas pelo projeto. Se você gostou, curte, comente, compartilhe, divulgue nosso canal e deixem lá nos comentários alguma sugestão para a próxima videoaula, ok? Até a próxima!